Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam bem. Nós hoje vamos tratar aqui do último tópico sobre a nossa aula, a discussão que a gente está fazendo sobre os estudos da comunicação no contexto europeu. E continuando então a discussão acerca dos estudos culturais ingleses, como nós falamos, ele teve uma importância muito grande e o Centro Contemporâneo de Estudos Sociais, ele passa a ter uma importância muito grande e uma presença maior nos estudos de comunicação, tanto no interior da Inglaterra quanto fora dela, principalmente quando ele é dirigido pelo Stuart Hall, que assume a direção do Instituto no final dos anos 60. E o Stuart Hall vai dar uma contribuição fundamental. Tem um texto dele chamado Codificação e Decodificação, que é considerado um marco na história dos estudos culturais. Esse texto ele se apoia, né, digamos assim, em vários eixos, né, em vários pressupostos, que eles são uma espécie assim de demarcação nos estudos de comunicação. Então nós vamos comentar um pouco o que significou esse texto Codificação e Decodificação. Ele está presente num livro publicado pela UFMG chamado Da Diáspora, e ele também foi objeto, né, de apreciação das autoras Vera França e Paula Simões, quando elas discutiram aí os estudos culturais, né? Bom, esse texto do Stuart Hall, ele foi apresentado num colóquio no ano de 1973, né? E depois, obviamente, geralmente esses trabalhos são apresentados em conferências, discussões e tal, submetidos à crítica. E novamente, e só depois de quase 10 anos, né, no ano de 1980, que ele foi publicado, né, como um artigo assinado e público, para além daquele colóquio, pelo Stuart Hall. O que esse artigo traz? O que essa visão desse texto, conotação e denotação, traz, que modifica o panorama de comunicação e nos faz pensar a partir de uma nova realidade? A primeira característica importante que ele traz é a visão de comunicação. Até então, predominava uma visão linear de comunicação nos estudos de comunicação. Quando nós vimos lá os estudos americanos, nós observamos que mesmo tendo a teoria hipodérmica tendo sido superada, o paradigma da comunicação, ou seja, a forma de ver a comunicação, que é uma relação entre emissão e recepção, ela não havia sido superada mesmo nas outras pesquisas posteriores à teoria hipodérmica, né? Quando se preocupa com o efeito, quando se preocupa com a questão da influência, da persuasão ou da influência dos grupos sociais, ainda assim, aquela ideia de que a comunicação é algo que sai de um emissor e que chega até um receptor para ele produzir um sentido, é o que marca as pesquisas de comunicação, ou seja, uma perspectiva linear de comunicação. O Stuart Hall, ele vai dizer que é o seguinte: na comunicação você não tem apenas o emissor e o receptor. Você tem diferentes campos de articulação que formam esse processo de comunicação. Você tem a produção, que é um polo. Você tem a circulação, que envolve outros agentes e outras relações. Você tem a distribuição e o consumo, que envolve também outras relações. E depois você tem a retroalimentação, que seria a reprodução novamente de conteúdos, já inclusive influenciados por todas essas etapas que eu mencionei aqui. A produção, a circulação, a distribuição e o consumo, e a própria reprodução já será uma nova etapa desse processo de comunicação.
Então, aquela ideia de um emissor pensando num determinado efeito a ser produzido e direcionado ao receptor, é um modelo, digamos assim, muito limitado para pensar todos os componentes e toda a complexidade que envolve o processo de comunicação. Então ele propõe, nesse artigo, uma primeira questão importante, que é acerca dessa visão de comunicação, seria pensar não numa ideia linear e transmissiva, mas numa ideia de articulação entre esses diferentes elementos. Uma outra coisa que ele vai, um segundo eixo que ele vai sustentar e propor uma nova visão, é entre a noção de codificação e decodificação. Por um lado, quando você codifica para você decodificar uma mensagem, você tem que ter uma estrutura, uma infraestrutura técnica de equipamentos que envolve não só os aparelhos de gravação, de transmissão, de armazenamento e, obviamente, o aparelho receptor que vai fazer aquela comunicação chegar até as pessoas. Pode ser o rádio, o transmissor do cinema, pode ser a televisão, pode ser o computador nos dias de hoje, né? Então você depende, para, digamos assim, a decodificação, para que essa decodificação aconteça, você tem que ter uma estrutura de sentido que envolva todo esse aparelho técnico, né? E, obviamente, no campo da recepção, você vai ter uma outra estrutura de sentido, que é uma estrutura de sentido diferente dessa primeira, onde você terá sujeitos envolvidos, inseridos em relações sociais, culturais, com diferentes hábitos, né? Com várias referências que formam a sua identidade, o seu pensamento. Então, veja bem, nós não podemos pensar que a decodificação de uma mensagem significa uma estrutura de equilíbrio e de equivalência entre essa estrutura 1, que é a estrutura técnica, as condições e as pessoas que se mobilizam para organizar essa estrutura técnica, e essa estrutura 2, que é o indivíduo numa pluralidade de referências que se difere dessa estrutura 1. Então, quando eu falava em codificação e decodificação de uma mensagem aqui e de um sujeito recebendo e traduzindo essa mensagem aqui, eu me esqueço que não há uma simetria e uma equivalência entre esses dois processos. Um processo, mesmo sendo coetâneo, ou seja, contemporâneo de uma mesma época, de uma mesma realidade, uma estrutura de sentido está num contexto e a outra estrutura de sentido, numa mesma sociedade, pode expressar contextos e especificidades diferentes dessa estrutura de sentido 1. Portanto, não há entre a codificação e a decodificação uma simetria perfeita, como se pensou lá na teoria hipodérmica, ou mesmo como se pensou em outras teorias que vieram depois e que as pessoas achavam que ela poderia dar conta da complexidade do fenômeno comunicativo. Ele vai dizer, então, que essa ideia de transmissão linear, ela não se aplica à comunicação, né? Que há então um processo muito mais complexo que envolve a estrutura de sentido 1 proposta no processo de codificação e decodificação e a estrutura 2, onde se organiza essa produção e 2, o contexto e as variadas possibilidades que esse contexto de recepção estará. Bom,
Então, feito, primeiro, uma visão de comunicação diferente. Segundo, mostrando que há aí especificidade, estruturas de sentidos diferentes entre denotação e conotação, entre conotação e denotação. Há, então, um terceiro elemento que o Stuart Hall, um terceiro eixo desse texto que o Stuart Hall vai defender, vai demonstrar, que são as possibilidades de decodificação. Né? Essas possibilidades de decodificação, ou seja, como que eu vou interpretar uma mensagem dos meios de comunicação, ela terá sempre três possibilidades e não apenas uma, né? Como em muitos estudos foram sugeridos, né? Ou pelo menos você tentar criar digamos, uma margem quando você faz uma comunicação social, uma comunicação pública. Às vezes há um interesse de você criar uma margem para reduzir as possibilidades de sentido. Bom, o que o Stuart Hall vai nos mostrar não é bem isso, é que essa realidade pode ser um pouco diferente do que a expectativa dessas formas ou fórmulas de comunicação que são orientadas e dirigidas apenas para fazer um único sentido. Ele vai dizer que as possibilidades de decodificação de um texto, de uma mensagem publicitária, de um filme ou de qualquer produto de comunicação, ela tem, no mínimo, ela tem sempre três possibilidades, né, de decodificação dessa mensagem, ou seja, de interpretação dessa mensagem. A primeira forma é porque essa mensagem pode coincidir com aquilo que nós vamos chamar de uma posição hegemônica dominante. Essa posição hegemônica dominante seria quando o sujeito, diante de uma mensagem dos meios de comunicação, decodifica um discurso de forma direta e integral, né? Operando no próprio código ou no código preferencial que aquela mensagem foi instaurada, ou seja, é como se tivesse aí sim uma equivalência entre os códigos de sentido daquilo que está sendo proposto e a forma com que está sendo lido. É como se você terminasse de assistir ao Jornal Nacional e dissesse, puxa vida, né? Como que essas ideias estão tão bem articuladas aqui, como essa produção jornalística é perfeita, como que toda a realidade que está escondida vem à tona, como que nós nos inteiramos completamente sobre a vida política, econômica e social do Brasil assistindo esse jornal. Eu concordo com tudo que falou aqui. Bom, se eu tiver uma leitura dessa, de qualquer abordagem comunicacional, nesse sentido, eu estou tendo uma leitura preferencial daquele sentido que está sendo proposto ali, né? Eu estou tendo uma relação de equivalência com o código hegemônico que está sendo proposto ali naquela forma comunicacional. Uma segunda forma de eu ver e de interpretar os meios de comunicação seria aquilo que o Stuart Hall vai chamar de uma posição de código de oposição. Ou seja, eu vou resistir os significados que o texto pretende instaurar e vou ter uma posição globalmente contrária. Eu já parto do pressuposto do que significa as organizações Globo e o que o seu jornal nacional representa, o que ele representou historicamente, e eu vou ter uma posição de cara de negar completamente tudo que eu vi, tudo que vier dessa produção jornalística da televisão. Então estaria operando com uma segunda posição que é diferente da primeira. A primeira pressupõe uma aceitação total e a segunda pressupõe uma negação total daquilo que eu recebo do meio de comunicação. Várias coisas que nós lemos, ouvimos, escutamos, assistimos, presenciamos, de uma certa forma nós já tivemos uma situação ou outra de relação com a produção midiática, por exemplo. E há uma terceira posição que Stuart Hall vai dizer, que é a posição do código negociado.
né? E é onde você vai olhar para a produção dos meios de comunicação, vai olhar lá para aquilo que o Jornal Nacional disse, e você diz o seguinte: olha, para eu decodificar, para eu interpretar essa mensagem, eu não vou assimilar tudo e eu não vou negar tudo. Olha, eu posso concordar com uma coisa que foi dito aqui, eu posso achar que isso é razoável, eu posso achar que outra coisa aqui não tem sentido, que é uma forçação de barra, enfim, eu posso aqui criar um sentido que é um pouco intermediário entre o que eles estão dizendo e o que eu penso dessa emissora, dos interesses dela e tal, então eu posso aceitar umas coisas e negar outras. Ou seja, eu não vou ter uma posição nem de adaptação àquilo que está sendo dito e nem de oposição frontal àquilo que está sendo dito. Eu vou ter uma atitude negocial, no sentido de que eu vou fazer uma interpretação mediada, não apenas por aquilo que a emissora diz, mas também por outras referências de mundo que eu tenho, de realidade, ou seja, eu vou ter uma posição negociada de sentidos. Na visão do Stuart Hall, essa leitura negociada de sentidos, digamos assim, é a forma predominante que existe na relação que os sujeitos em geral têm com os meios de comunicação, né? Ele acha que é a forma mais comum que tem. Ora, isso também dá uma visão um pouco diferente daquelas outras perspectivas, né? Que pensa assim, num único efeito a ser buscado, em formas de convencimento da audiência, e ele fala, isso pode dar certo na medida em que uma parcela da audiência pode operar com esse código preferencial, entretanto, outra parcela da audiência pode operar com o código de oposição e uma outra parcela da população, onde ele acha, inclusive, que está a maioria das pessoas, vão operar com uma parte de negociação, aceitando determinados conteúdos e outros não necessariamente. Bom, um outro eixo que ele chama atenção nesse texto dele diz respeito à linguagem e à naturalização dos códigos. O que o Stuart Hall vai dizer? A linguagem é uma forma de mediação do real, né? Ou seja, nós só adquirimos o conhecimento sobre as coisas que existem por meio da mediação da linguagem. É um modo que as coisas são representadas na linguagem, é que elas nos oferecem a uma interpretação e a uma consciência do mundo. Entretanto, a linguagem é uma forma de codificação arbitrária do mundo, porque nós damos nome às coisas de uma forma arbitrária. Por exemplo, isso aqui chama óculos, mas poderia chamar caneta, poderia chamar lápis. Mas na nossa língua, isso aqui chama-se óculos. Assim como em outras línguas, isso terá outros nomes. Ou seja, mas para a nossa cultura e para a nossa língua, para o nosso idioma, isso é uma convenção arbitrária, porque a nomeação foi dada por nós, né? Entretanto, essa nomeação, embora seja arbitrária, ela é vista como natural, né? Ou seja, a língua tem uma capacidade de adaptação a essa realidade que muitas vezes a gente esquece que ela é uma representação dessa realidade. Então, não necessariamente a realidade ela está submetida à forma que nós representamos a ela. Mas nós só conhecemos essa realidade se for pela linguagem, né? Então, essa é uma discussão importante que ele faz, porque, embora a gente conheça o conhecimento nosso sobre o mundo e o conhecimento nosso sobre a realidade só é possível pela linguagem, há muita realidade que não está na linguagem, ou seja, há coisas sobre a qual nós não falamos porque nós não conhecemos e, portanto, nós não conseguimos representar. Agora, as coisas que nós poderemos partilhar com os outros somente são aquelas que nós conseguimos traduzir em linguagem, né? Então ele vai criando essa problematização e mostrando para nós como que a ideia de comunicação
ela nos traz desafios que são muito maiores do que aquelas pesquisas baseadas apenas naqueles pressupostos, né, que a gente já discutiu, principalmente dos estudos americanos, formulam em termos de comunicação. Um outro eixo que esse texto dele vai trazer, e que é muito importante, diz respeito à ideia da palavra conotação e denotação. Em princípio, ele vai mostrar que o sentido de denotação ele tem sido usado comumente como se fosse a denotação seria uma transcrição literal da realidade para a linguagem. É como se fosse possível você pegar a realidade tal qual ela é, como eu já disse anteriormente, e transformar em linguagem. Então, esse seria o sentido de denotação. Toda vez que a gente fala assim, olha, eu usei aí o sentido literal da palavra, né? Eu estou usando uma forma denotativa. Quando esse sentido é menos fixo e menos convencional no arbítrio da linguagem, quando o sentido pode adquirir, quando o uso de uma palavra pode adquirir um sentido menos fixo, a gente chama de conotação, né? A gente aprendeu isso aí na escola, o sentido denotativo e o sentido conotativo. Entretanto, essa diferença que se faz entre a denotação e a conotação, que também existe na língua inglesa, o autor, o Stuart Hall, ele vai questionar e vai rejeitar essa distinção, porque ele diz que nos códigos, tanto nos signos de uma maneira geral, tanto os signos denotativos quanto conotativos, é possível que o significado venha escapar daquilo que se pretende fixar nele enquanto linguagem, né? Ou seja, é no nível conotativo que as ideologias vão alterar e transformar a sua significação, né? Você vai ter, então, tanto sentido, aquilo que nós chamamos de sentido conotativo quanto denotativo, todos eles, na opinião do Stuart Hall, e não apenas o conotativo, serão sentidos abertos para que outros sentidos sejam atribuídos àquelas palavras no uso comum da linguagem. Ou seja, não há uma palavra que você possa ter apenas um sentido denotativo. Todas as formas que nós usamos as palavras e os recursos de comunicação podem ter o sentido denotativo e o sentido conotativo, ou seja, você pode fazer com que haja menos fixação do sentido no uso dessas palavras. Ao separar a noção de conotação e de denotação, achando que somente na conotação você pode fazer isso, o autor entende que a gente cai num erro, porque tanto aquilo que digamos assim, chancelado como denotativo, pode também adquirir um sentido conotativo. Ou seja, ao discutir essas questões, ele vai mostrando então que a interpretação dos sujeitos, ela pode escapar a essa previsibilidade, mesmo dessas definições. Olha, eu usei aqui um sentido denotativo e a pessoa pode, no âmbito da recepção, no contexto que ela vive, tomar aquilo dentro de um sentido que seria menos fixo, como a definição do sentido conotativo. Tá? Bom, há também um elemento importante que ele vai discutir, que é a questão da ordem cultural e a linguagem. É evidente que a linguagem ela pode fazer sentido diferentes em culturas diferentes e em subculturas dentro de uma própria cultura dominante. Ou seja, numa sociedade, as diferenças culturais elas vão viver de uma forma conflituosa para impor as suas significações. Os sentidos dominantes ou sentidos preferenciais de uma sociedade, geralmente eles são impostos
E muitas vezes a imposição do sentido cultural numa sociedade é uma imposição de poder. Portanto, existe também um esforço que o Stuart Hall faz, é no sentido de politizar a discussão da cultura. Porque se nós falamos hoje a língua portuguesa, e é uma questão cultural, se nós temos determinados hábitos que envolvem aí a questão de aspectos e de um certo sincretismo entre a nossa formação europeia, indígena, né? E também de um escravismo, né? Que durou até 100 e poucos anos atrás, né? Isso significa que na nossa formação cultural nós temos diferentes elementos, mas que alguns se impuseram com mais força do que outros. Não é por outra razão que nós falamos português, se não houvesse aqui uma imposição dessa forma de dominação colonial. E, obviamente, com o passar dos anos, outras formas de imposição e de dominação também passaram a fazer parte, digamos assim, dos referenciais culturais que nós temos. Nós podemos conviver com subculturas que vamos dizer, que desafiam esses referenciais, que resistem a eles, sim, mas os sentidos dominantes que nós temos, eles se configuraram como uma imposição de uma certa classificação, um modo de ver a realidade, um modo de comportar-se nela, que inclusive é refletido na linguagem, né? Na língua. Então todos esses elementos estão compondo aí a realidade dos sujeitos, né? Ou seja, o Stuart Hall vai chamar que os sentidos dominantes de uma cultura, eles também favorecem os significados que vão ser produzidos ali em termos da comunicação, porque eles são verdadeiros mapas de sentido. O que é um mapa? É aquilo que você tenta ter como um guia para representar um caminho, uma realidade, né? Que você possa ter uma simulação dela a partir de uma representação pictória ou, sei lá, uma representação gráfica dessa realidade, né? Essa é a ideia do mapa, né? Quando você tem uma cultura dominante e você tem uma representação dela e você tem o conhecimento dessa representação, daquilo que são os elementos mais fortes dessa cultura, a sua produção de sentidos nela, ela será mais favorecida, quanto mais ela tiver de acordo com esses sentidos dominantes e preferenciais dentro de uma sociedade, né? Então, o Stuart Hall vai chamar atenção para essas questões aí que são fundamentais também, seriam aí esses 6 eixos básicos do artigo que ele apresenta e que representou um marco aí, né, publicado no ano de 1980 e que representou um marco aí no campo dos estudos culturais. Bom, o que seria a síntese das contribuições desse trabalho dos estudos culturais que vão servir para os estudos de comunicação? Em primeiro lugar, eles vão trabalhar com uma noção ampliada do conceito de cultura. Isso é fundamental, né? Uma outra visão é que eles vão problematizar também, desde Adorno e Horkheimer, que todos os teóricos que vêm depois, inclusive no contexto das teorias críticas existentes na Europa, eles vão problematizar ali as questões provenientes da indústria cultural. Eles vão evocar aí a importância das relações de poder nos produtos comunicacionais, vão evidenciar essa questão política da cultura e vão mostrar como que os produtos culturais são atravessados por essas relações de poder, traduzidos como bens culturais, a tentativa de fazer prevalecer
uma leitura e uma visão hegemônica deles, mas eles vão mostrar que nos processos de recepção há também resistências e uma certa visão, uma certa postura ativa dos sujeitos receptores na relação com os meios de comunicação. Não necessariamente uma visão, digamos assim, subjugada e absolutamente acrítica em relação a esses meios de comunicação. Ora, uma outra contribuição é que eles vão, ao propor essas relações, mostrar esses diferentes domínios e essa complexidade que existe no processo comunicacional, eles vão mostrar que há ali uma circularidade desse processo comunicativo, né? E não uma visão linear, como até então as pesquisas sobre os meios de comunicação o tratavam e tentavam traduzi-lo. Entretanto, quando eles focam esse trabalho muito no campo da recepção, eles vão perder um pouco esse potencial crítico, porque o sujeito da recepção ele vai ser visto como um sujeito autônomo, mas eles vão desconhecer que ele também está sobre influências culturais e ideológicas. E isso também conduz o seu pensamento e a sua forma de julgar e de interpretar as mensagens dos meios de comunicação. Portanto, esse excesso de soberania que eles vão dar aos indivíduos que lidam com os meios de comunicação será uma questão complicada no trabalho deles, né? E será motivo também de crítica, de um certo esvaziamento político, né? E meio acrítico dessas formulações. Mas é evidente que eles trouxeram grandes contribuições, né? Sobre a visão da leitura ideológica dos produtos culturais, né? Eles vão ter uma visão importante sobre a cultura, a sociedade e a comunicação, e como que esses elementos estão interligados, e como esses processos de construção da hegemonia são relacionais. Ao mesmo tempo que uma cultura de dominação está sendo forjada, é impossível que polos de resistência também não se ofereçam a elas. Então isso vai mudar o panorama da pesquisa em comunicação, não só na Inglaterra, como será uma referência importante, tanto que terá ramificações dos estudos culturais nos Estados Unidos, também terá ramificações dos estudos culturais na França, e também uma forte tendência se erguerá na América Latina de uma adaptação da discussão dos estudos culturais, principalmente na análise dos fenômenos da telenovela na Colômbia, no Brasil e em vários outros países, onde eles servirão de uma grande referência. Bem, com isso aqui, então, nós terminamos a nossa discussão sobre os estudos culturais no contexto europeu e esse último tópico que foi dos estudos culturais ingleses, né? A última parte aí dessa grande linha que seguiu com os estudos da teoria crítica no contexto alemão, os estudos da comunicação de massa no contexto francês e os estudos culturais ingleses, obviamente, na Inglaterra. A gente fica por aqui e depois a gente volta com outra videoaula. Um abraço para todos e todas.